tá começando mais um RLcast. E você pode perceber que nós estamos aqui com um novo cenário, com um novo investimento, recebendo patrocínio, conseguimos comprar uma mesa nova, cenário novo. Você vai aproveitar, espero que Deus fale com você hoje. Estou aqui hoje com o pastor Michel Dutra, um dos nossos hosts da mesa. A novidade de hoje, Isadora Carvalho, reforçando. E o nosso convidado de hoje, quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Pastor Igor Rosa. Seja muito bem-vindo, Pastor Igor. Obrigado, muito honrado. Valeu. E aí, Michel, o que você tem para falar, povo, nesse novo tempo, nessa nova temporada da RLcast? Tem nada pra falar. Tô brincando, é um prazer estar aqui com todos vocês, Isadora, Jonathan e Igor. Igor, grande amigo de muito tempo, vai estar aqui falando sobre a experiência dele, né, como um radical livre, ministro de louvor, pastor. Uau. Vai ser uma experiência maravilhosa aqui para nós. Isadora. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui e ansiosa para papear muito, para conversar, para saber um pouco da história do seu ministério, de tudo que o senhor tem aí para acrescentar para nós nessa noite, nessa Pastor tarde. Igor Rosa, que é a voz que embala nossas orações, nossas vigílias, nossos cultos e conferência. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, obrigado. Fala um alô pra galera aí, quem não conhece, todo mundo conhece o pastor Igor Rosa. Alô, galera. Bate a mão, bate. Pastor, na verdade, acho que para a gente começar, eu queria pedir para o senhor contextualizar um pouco a gente. Você lembra a primeira vez que você ministrou? Você pode contar um pouco essa experiência? Bom, na verdade, comecei a me envolver com música aqui na vida da igreja, né? Em 2017 eu converti, fui no encontro, e aí comecei a ministrar louvor na célula. Meu líder começou a me ensinar ali na célula, depois parti para as vigílias, aí das vigílias para os cultos, então foi um processo assim, gradual, né? E aí tinha as escalas, Os vigílias de quinta, né? as vigílias de quinta que ninguém deixava, mano, mas tinha gente fominha. Eu orava, Deus, eu queria tanto ministrar essa vigília, aí vinham uns irmãos que, né, amavam, era mais fome do que eu Dá e pra falar nomes? não, eu não sei se eu falo Mas agora, acho que eles nem estão aqui não, mais, não, né? não estão. Eu lembro deles. E eu sei que eles não faltavam, então eu ficava só ali desfrutando, né, da presença, mas ansiando por ministrar nas vigílias. Como Aí, você percebeu que Deus tinha te chamado para ministrar? pra fluir na música, né, tipo, eu recebi primeiro um chamado pastoral, mas junto teve um irmão que profetizou na minha vida que um dia eu ministraria para milhares de pessoas, né, e até então eu não era uma promessa concretizada, era só uma palavra lançada, né. E aí eu falei: "Amém", né, amém. Gostava de música, mas não tinha ainda, assim, algo assim falando: "É isso aqui". Mas um dia, a primeira música do CD, que na época era CD, né, gente? CD, vocês lembram dessa época? Jovens não fazem O ideia. que é CD, pastor? Na época era CD, era o álbum, né, era, enfim, DVD, não tem mais isso, né. Primeiro disco dos Radicais Livres. E aí no primeiro disco dos Radicais Livres eu fiz uma música que se chama Emanuel. E aí a Jéssica na época falou: "Olha, Igor, gostei muito da sua música e tal". Tu é... Emanuel, nunca Ai, me abandonas e jamais me deixarás. Nossa, que música, Michel. Bora, Tava esperando Márcio, esse bora. momento. Vamos aproveitar que nós somos goianos. Deixa fluir, deixa fluir. E aí fiz a primeira composição, daí pra frente eu comecei a investir mais e testificar que Mas você realmente já era. tocava já? Não, então, aí eu comecei a tocar também na célula. É mesmo. Meu líder começou a me ensinar, eu morri de vergonha, até hoje. Acho que uma coisa que eu lido por às vezes não, você tá lá lidando com milhares de pessoas, às vezes é a timidez, É né. Você mesmo. sabe que um parêntese, porque como eu tô aqui na videira há mais de 20 anos, antigamente muitos líderes ou irmãos de célula aprendiam a tocar violão só para fazer o louvor da célula. Isso mesmo. Nessa Foi o aí, meu ó, caso. alguém se levantou como ministro por causa disso. Uau! Foi, meu líder então ele falava: "Um dia você vai liderar a célula". Deus me defenda, lidera. Dá conta nem de falar direito até hoje, Deus assim, me você livre. vai o Senhor realmente foi trabalhando, eu fico pensando que eu sou um Timóteo, que é quando Paulo fala pra Deus: "Eu tenho te dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação", né. Então meu espírito é de ousadia, por isso que eu continuo hoje e Deus tem feito, graças a Deus, né. Então foi mais ou menos aí que começou a testificar e
cá estou hoje. Pastor, eu acho até interessante a gente trazer esse ponto, porque eu acho que é algo que muitas pessoas sofrem com essa dúvida. Você comentou que antes percebeu que tinha um chamado pastoral e depois o senhor começou a ministrar também no louvor. É possível, vamos desmistificar isso, né? É possível você ser um pastor e também atuar em outra área? Como é que você vivenciou isso? Eu penso que uma coisa não anula a outra, né? Quando você vê Davi era pastor de ovelhas e tangia a harpa, né? Então eram 2 coisas que ele tinha bem ali e só foi chamado diante do rei porque tangia bem a harpa, e não porque era pastor, né? E depois virou rei, né? Depois virou rei. Mas você vê o tanto que é importante você ser fiel nas pequenas coisas que Deus te dá, né? Tem lugares que eu já viajei, pela graça de Deus, que eu não fui chamado como pastor, como ministro de louvor, e lá eu preguei. Então acaba que as portas elas se abrem dessa maneira, então eu acredito que uma coisa não anula a outra não. Você não é um ministro de louvor pastor, é um pastor que ministra Que louvor. ministro louvor, justamente, e com essa ênfase bastante aguda hoje, né, então tem gravado esses projetos aí que vocês sabem, já tem alguns anos e tudo, algumas já romperam muito, outras ainda estão caminhando, com pessoas que eu Teve uma nunca música que bateu 8 milhões essa semana. foi, Rendido estou, né? Rendido Estou. Uau, Eu navegarei bateu 5 milhões. 5 milhões já. muita. Eu já tô com mais de 24 milhões de streamers no YouTube. Pô, Você vai poder conferir isso na RL Com ao vivo, uau. dia 4 e 5 de setembro. Se liga que o Já fica o convite para você que está Vem todo assistindo. mundo, vem todo mundo. Vai ser muito bom. E lá o Igor Rosa também vai estar ao vivo na RL Cash, não, Isadora? É Na verdade. RL, Uau. vai ser topíssimo. Amém. Uma coisa que você falou, é bom você estar preparado para quando a oportunidade vir, né? Sim. Então tem gente que acha que não, é tudo pela graça, eu quero ser um ministro, quero tocar, mas você sabe tocar? Não, não sei. Tá até brincando que o menino falou ali, não, é o arranho, você tem que tomar cuidado com esse que fala que é arranho, que ele destrói, né? Mas esse dia eu tava vendo um papo que a régua era muito baixa, ele falou, não, você toca bem. Ele, não, você toca melhor que eu, sabe fazer pestana. Deu, meu Deus, que régua baixa que esse povo tá usando pra ser músico. Pestana. O cara sabe fazer pestana, então não adianta você ter a oportunidade de tocar tem gente que ora, né? Quer tocar na RLCon, quer estar igual o Igor Rosa lá, mas você não estuda, você não trabalha. Inclusive, um testemunho meu é porque eu não falo que eu sou bom, não, mas eu era realmente muito ruim. No- A Jéssica falava que eu semitonava. Eu falei, semitonava? Nem sei o que é isso. Semitonar é uma maneira bonita de falar que você desafina, né? É um semitom. É o politicamente correto E pra aí, desafinar. na época, ninguém queria ensinar, mano. E eu ficava assim, agoniado. Falei, Deus, mas o senhor me deu, eu costumo dizer, você é uma pedra bruta, né? O senhor me deu talento, mas. E agora, né? Ninguém quer me ensinar. Então, realmente é isso aí que o John falou, né? Que você tem que correr atrás do sentido de aperfeiçoar o dom que Deus te deu. Para que Isso- Deus isso- possa te usar. Isso é zelo até com chamado, né? Justamente. Porque se Deus chamou pra algo e você não se prepara, é um pastor que não estuda. Então ele vai passar vergonha. Pastor que não domina a palavra, Mais cedo é ou um, mais tarde. um músico que não domina a técnica, ele vai passar vergonha É um também. perigo muito grande que o músico corre, né? De virar rotina. Então você não quer estudar mais, você não quer se aperfeiçoar mais. Outro dia eu tava vendo um vídeo da Juliane, que até vai estar na RLCon também, ela fazendo uma aula de canto, né? Uhum. E eu falei, rapaz, será que precisa? Todos eles fazem, né? Pois é, rapaz. Até hoje eu estudo de certa forma, porque tem coisas que eu fico vendo alguns cantores aí, eu falo, cara, esse cara canta demais. Mas ninguém vê o tempo que ele tá gastando ali de investimento para que o Dedicando. processo aconteça na vida. É. E é importante. Se você vê alguém bom em algo, acredite, ele trabalha pra aquilo. É, não né? é do Então, nada, não. Mas Isso é acho pra que tudo, né? não é, não Você é. acha que eu nasci bom de jeito? De jeito nenhum, né? Pai, eu trabalhei demais. Escritor, escrever livro. best-sellers, tantos livros. Haja Vingadores visto aqui. Meu Deus do céu. Vai lançar aí agora Lê o gibi. o próximo filme vai lançar e o homem já tem o Já tá livro. Já fazendo foi ele que livro. fez É, o mas roteiro. ele faz assim, ele lê um livro da Bíblia e um livro dos Vingadores. Aí vai lendo e. Mas você vê, o sacrifício que eu fiz essa semana, eu fui ver Supergirl no cinema. E assim, horrível. Mas eu tava lá, porque eu tô lançando um livro sobre esse tema, né, da Liga da Justiça. E eu fui lá pra fazer trabalho de campo, pra assistir. Mas mesmo assim, a gente tem que encontrar prazer nisso que a gente faz, né? Porque se é um pastor que você não tem prazer em estudar a palavra, se é um músico que você não tem prazer em estudar o seu instrumento, então isso ajuda a não virar rotina, né? Você faz. Meu pai falava isso, ó, faz alguma coisa que você ama, que você nunca vai precisar de trabalhar. Mas na verdade, assim, o meu trabalho hoje,
como pastor, o seu como pastor, como músico, o seu como radialista, como... A Isadora faz tanta coisa. Comunicadora, né? Eu Comunicadora. tô tentando, gente, em várias áreas. Nós estamos aqui desde cedo, desde as 8 da manhã, gravando para a Vai campanha da Rede. aperfeiçoando, né? É verdade. E você vai ver nos bastidores a diversão, né? É leve o negócio quando você faz. Não sei se vocês são muito falsos, né? Aí Não, não, a gente se diverte, realmente. Porque isso é muito verdade. Acho que, em primeiro lugar, quando a gente coloca o Senhor na frente, mas também quando a gente entende que foi chamado para aquilo. Então eu falo, né, que as redes sociais, a comunicação é literalmente um instrumento que o Senhor coloca diante de mim todos os dias. Então, se eu não buscar me aperfeiçoar, eu não vou fazer direito, né? Gente, se eu tô tendo a oportunidade, vamos usar isso de uma forma boa. correto. Como você consegue, pastor, exemplo, a gente faz muita coisa, né? É um risco que a gente corre como pastores, na igreja videira ou em qualquer lugar. Você trabalha tanto, trabalha na obra que chega a esquecer do dono da obra, né? E eu penso isso, eu como pastor, o Michel como pastor, aqui parado em Goiânia, imagina sua vida aí de aeroporto em aeroporto, cidade em cidade, como você E tem consegue? um detalhe ainda, que ele pastor músico, mas ele é empresário também. Olha aí, como que você consegue, no meio dessa tanta de coisa, Conciliar. Pai, né? marido. conciliar sua vida emocional, sua Minha vida com vida é Deus? tranquila, né? Você, Olha você meu tem olho também. ansiedade? Não, de jeito nenhum, não sou uma pessoa assim. Lembrando que ele só tem 20 anos, viu? Oh, meu Deus, ixi, oh, Jesus. Todo mundo. Você nasceu sempre, Jesus. Eu acredito que você renovar o encargo, o coração, é um desafio, né? Você não permitir que aquilo se torne uma profissão para nós, né? Você sabe disso, né? Todo mundo tá aqui, aquilo que Deus te chamou. Chega um momento que, alguns momentos, você tem que parar, dar uma respirada. Eu mesmo já parei para pensar assim, principalmente pelo investimento financeiro, falando musical, né? Que é um dos mais desafiadores no meu caso. Tudo é Então, caro, é. tudo muito caro. O último projeto que eu gravei, sim, no mínimo 150 mil. Falando valor aqui, assim, É um BID, no né? mínimo. A cada um viagem. lançamento. É um carro que a minha esposa não teve. Entendeu? E em prol daquilo que eu creio que é a vontade de Deus, né, mano? Então, renovar o encargo, renovar o coração, saber que foi Deus que chamou, é o que faz você permanecer. Amém. Porque homem nenhum, eu costumo dizer isso, esses dias um rapaz veio conversar comigo, pastor, me dá uma dica, ele novo, né, e tal, tá querendo começar. Eu falei, mano, primeira coisa que tem que saber é que você vai ser o maior investidor daquilo que você acredita. E segunda é que provavelmente não é todo mundo que vai apoiar você como você gostaria que fosse. E a terceira, né, eu acho que deveria, na verdade, ser a primeira, você tem que saber quem foi que te chamou. Porque aí você não vai retroceder. Isso que você falou em primeiro, o pastor Luiz chama da visão. É enxergar algo, né? Uau. Porque nós somos da videira, nós estamos aqui porque o pastor enxergou algo. Né? E na verdade, assim, ele enxergou, ele comunicou essa visão, expressou ela para outras pessoas, né? Porque era isso que ele tinha que fazer. E foi convicto nela, até hoje ele está convicto nela. Então, muitas pessoas já deixaram ele fala isso de púlpito, né? Mas ele mudou? Ele não mudou, porque ele tem uma convicção nessa visão que Deus deu para ele. Vai falando em convicção, eu tava lá nesse projeto, né? No último que você Uhum. gravou. Acho que foi até do Aprisco. Foi. Fui lá levando a galera do Garavelo. Realmente, o investimento muito bem feito, é muito bom. Parabéns, meu. Obrigado. E falar em convicção, como que você consegue, em meio a tanta onda de adoração, de tudo quanto é canto, tudo quanto é estilo, Tanta referência. tanta referência, é perceptível que você mantém a essência do Igor Rosa lá do Me Leva Pro Outro Lado, né? Do Meleva, Você SS, é a mesma essência, o mesmo espírito, e você vê a música nova, a letra nova, mas o mesmo espírito, a mesma essência, que sem mudar. Você não tava com calça colorida. Não. E esse espírito é o da. Cabe em mim, é só o tênis que veio, na verdade. E esse espírito é o das vigílias de quinta. É o mesmo espírito de adoração. Eu que fico falando pra ele, moço, troca os tênis, arruma os tênis diferentes. Eu mando foto pro Michel. Eu Michel, o mando. que você acha desse tênis aqui? Design. Aí ele, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é. Eu falei, não, beleza. Às vezes até compra o tênis. Ele compra uns. Compra mesmo. O Michel é minha assessoria. Ele é a minha assessoria de Então, design. você conseguiu manter a mesma essência, a mesma adoração, sem se corromper, né? Sem mudar por causa de tendência. Eu acho que o espírito que a gente recebe, como radical, né, eu falo. Eu costumo dizer, né, que a gente é radical livre raiz. Então, eu recebi um espírito de profético, de ministração, que foi
foi feito aqui no nosso meio, né. Então, quando eu vejo na época nós tínhamos aqui Louvor e Adoração, vinha Davi Silva, David Keelan, Antônio Cirilo, Nívia Soares, quem mais que vinha? Heloísa, Aí a própria Heloísa, Fernandinho, Fernandinho. Azaf. Então, aquele espírito ele foi transferido. E quando você recebe um espírito, você sabe: "Poxa, isso aqui tem algo para passar para a próxima geração". Aí você não se perde. É como se estivesse passando um bastão. E o bom é que aqueles ministros, não que eles mudaram, né, mas, havia algo genuíno que eles transmitiam, né. Hoje você vê muito. Tanto que a geração de hoje reconhece isso neles, né, Ademar, tal, então Sim, sim. era muito genuíno. Quando você começou a falar, eu fiquei pensando nas vigílias, nas conferências Nas que nós conferências. fazíamos, né, que esse pessoal E vinha. o tanto de presença, assim, Nossa. era muito tangível. Hoje a gente tá no desafio, porque as streamers, elas vieram para te ajudar, mas ao mesmo tempo, os tesouros vão ficando escondidos. Então tem muita gente fazendo muita coisa porque quer ser visto. E poucos estão fazendo, no meu modo de ver, realmente porque quer passar uma mensagem geracional, sabe, de presença. Até aquilo que é para ser espontâneo parece que é ensaiado, né. É, isso, é muito fake, é muito feito, porque as pessoas por isso que hoje você vai gravar vídeo no Instagram, agora as pessoas estão preferindo o orgânico, o que desafina. É. Por que desafina? Porque é humano, Sem filtro. você é humano, então é você, a sua essência, e isso se perdeu nesses anos pra cá. É uma coisa que eu percebo e você falou aí Isso do não tem muito mudar. a ver com excelência, né, porque uma Não, coisa é ser excelente, outra coisa é ter esse perfeccionismo aí que deixa de ser verdadeiro, né. as pessoas se prendem, né, no perfeccionismo e não querem mostrar a realidade. Ninguém quer mostrar a sua Vou realidade, as suas falar, falhas, não vamos dizer tem assim. unção, né, muitas vezes, muitas vezes. O É, negócio é unção também, né. unção é que transforma, né, não tem jeito, né, que quebra o jugo, então tem muita gente que eu escuto ainda, ó, o Davi Silva, nós estamos pegando um cara que Não tá com muda, né. 55 anos, acho que vai fazer tá beirando 60, e o cara tem intensidade que não tem lógica. Fica pulando, do Não, mesmo jeito, e não a muda. e a ministração não é um cara que tá no hype, mas carrega algo, carrega a essência, né, a presença, isso é importante. O que você acha que mudou nesse estilo de adoração que hoje você vê a maioria das bandas nem música animada tem, né? Essa Celebração, né. celebração. Não tem celebração, já começa no pé de lá no alto. Ah, Tem poucos, né, hoje querem isso. hoje se a gente for convidar hoje dos ministros, que a gente tá convidando para ministrar, quantos vão ministrar a música de celebração? De IPV. Pronto. Aí você pergunta: "O que que eu acho?" Eu Não, acho até eles até têm, né, mas não Tem muito, assim, é, tipo, não é a estourado, Rafa né. Gonçalves, ela estava aqui pouco tempo atrás, a Roll Fest, ela cantou que as estações ela ficou assim extasiada, daí cantou no final, nós pulando lá, quase derrubando ela. ela mesma acreditou. Ela virou pra mim e falou: "Pastor, eu acho que eu tenho que fazer mais música de celebração". A celebração tem um lugar, não tem jeito. E eu acho que deveria voltar urgente, porque a alegria ela quebra aquele jugo, né, pesado, é importante a pessoa celebrar. Alegria é alegria, né. Não tem É jeito. outra Não coisa pra tem expressar como, não tem alegria. como, é dançar, é celebrar. Você vê, o pastor Luiz estava esses dias né, celebrando aqui com os irmãos, falou: "Irmãos, a Copa do Mundo tem o lugar dela, mas nós vamos mostrar aqui que nós somos um povo mais feliz do que torcer para a Claro. Copa, né". Porque a música de celebração, ela tem o lugar dela, é importante, tem que voltar, essa é a minha resposta, né. Inclusive eu fiz, eu sempre faço, Você música de acha celebração. você acha que porque a gente vive uma época onde as pessoas são mais melancólicas, né, mais introvertidas e tal. Sim. E você acha que a música ela acabou também entrando nesse aspecto, né, nesse nível, digamos assim? Porque Aí nós tem essa dificuldade da geração, até pra evangelizar, às vezes é mais difícil. É uma geração é, que não fuma, uma geração que não gosta de boate, uma geração que parece que o povo gosta daquilo que é mais melancólico, né, É, e porque aí você pode pegar, a maioria dos jovens hoje são meio down, meio depressivos, assim, olha, eu não olha. tô falando que a maioria, eu tô falando todo mundo não, falando o Não, dá, só pra explicar que você não fala pra inglês, é mais baixo, pra baixo. pra baixo, né, né? É. é Pelo porque amor de Deus, não é porque tem não leve louvor. pro outro lado. E por quê? Porque é uma influência, né, a gente pega algumas coisas boas lá de fora, igual a Bethel, que todo mundo vê, né, e tem como referência de adoração, e acha que adoração é só aquilo, e não é, tem como você adorar na celebração. E é interessante que eles mesmos têm música de celebração. Só que eu acho que ainda, é opinião minha, né, é um reflexo da sociedade atual que é
pra baixo. Sim. Então a gente valoriza aquilo que é mais melancólico, mais Eu introvertido e até tal. falo com meus filhos, assim, eu não critico nenhum ministro, nem, lógico, eu não condeno, mas eu falo, meu filho, se vocês forem buscar referenciais, busque referenciais de pessoas posicionadas. Porque a gente sabe que tem muita gente aí, muito referencial, e às vezes eles olham e absorvem aquilo, né? E essa é a característica do jovem, eles buscam Eu uma. acho que a internet em si, né, ela tá trazendo isso para os jovens, porque a gente acaba se inspirando em pessoas que talvez não é para ser um Justo. referencial. E eles nem sabem, porque o adolescente e o jovem, eles só vão na onda. E não que é errado. É espiritual? É crente? É, mas não quer dizer que precisa ser o seu referencial. Essa é a questão. Eu vou ser sincero, tem um cantor aí, não vou falar o nome. Polêmicas com o pastor Se Michel. quiser, manda um pix agora que eu falo. Se quiser um pix, eu falo. Superchat. Não, mas tem um cantor aí que e ele, quando começa a cantar, assim, onde eu fui parar pra ouvir as músicas dele, eu comecei a ficar depressivo. Quase que eu ligo pra psicóloga. Né? Porque muito pra baixo. Tem Bíblia citada, tem tudo, mas parece que há um espírito ali de melancolia que não traz alegria nenhuma. Sim. Entendeu? Então é muito estranho isso aí. Então, e eu falo, para esse cara. O pensamento que eu tive foi: esse rapaz deve sofrer algum tipo de depressão, alguma coisa, porque quando ele canta, ele transmite tristeza. Ainda que não seja uma música de celebração, por exemplo, você pega o próprio Tom Molinari, que ele não tem músicas de celebração, e ele mesmo fala sobre isso, mas eu, quando ouço ele, eu fico inspirado. Alessandro Vilas-Boas fica inspirado. Sim. Mas esse outro irmão que eu vi uma vez, pelo contrário, eu ouvi. Leonardo Gonçalves? Não foi ele, não. Quando eu ouvi, eu fiquei mal, tá? Brincadeira, querendo você aqui, Leonardo. Não, Leonardo é muito bom. Entendo demais, é verdade. Tem alguma música que você já fez, você cantou, que hoje talvez não cabe mais? Ou por essa geração de hoje, ou porque mudamos, ou Cara, alguma coisa. A gente tava brincando do Te Leva Pro Outro Lado aqui, que é maravilhosa a música. Me leva. Tu leva pro outro lado. é porque Então música ela é adaptada, né, cara? Assim, alguma música que eu não. Ah, tem muita música. Ó, tem um CD que eu fiz ele todo na época, era CD, chama Deixa Fluir. E o CD ficou. Tirei o bordão. O CD ficou tão ruim. Mas- não, é tão ruim que eu nem gosto de ouvir. Eu olho e falo, Deus, Como que eu fui capaz de fazer isso? cara, quê? Eu gastei dinheiro com isso aqui. é isso. Mas assim, de olhar depois você olha pra trás e você vai olhar pra trás e olha pra frente e fala, poxa, realmente, Deus é bom, cara. Você que nem olhar. Como que Deus fez isso na minha vida? Olha o que Deus faz na vida da gente, eu não era nada. É que nem você olhar a foto antiga. Nossa, eu vestia desse jeito. Mas vocês viram que eu tenho um CD também? Chama Nossa História. Aí, Há ó, um YouTube. revelações, Vai ver Marcelo. um clipe meu, adolescente sem camisa de gravata. Nossa História, fiz pra Susan, você viu? Passa nesse mesmo? momento um 11 takezinho, por Não favor. passa. Uau, olha, Tem um, por favor. Só que assim, é essa mesma sensação. Você olha e fala, meu Deus, coisa horrível. tem um pastor nosso que gravou um clipe uma vez. A música chamada Mochila nas Costas. Sério? É o pastor Tiago. Mochila nas costas. Essa não é Mas ele não era crente na época, não. mochila nas costas. Então tem muitas canções assim que eu olho e falo, "Ah, não tem nada a ver pra essa época, não a letra, mas você vai repaginando, né? Inclusive a gente vai lançar Radical Livre de novo, só que eu repaginei ela. Aí você vê, poxa, contextualizei. Esse aí vai ser uma surpresa, né, pra É, conferência. Spoilers. olha, 25 anos eu sou livre. Com algumas participações aí. Rap e tudo. Pode falar já? Quem? Vai, pode. Fala aí então, ué. Vai ter. Quem que vai estar? Vai. Uai, Eu sei. Pode, fala então. Você quem não que vai sabe todo tá? mundo, não? Não, às vezes eu não sei todo mundo. O pastor me falou alguns. Ah, não. O que eu sei é você. Não, passa- não vou falar não, deixa no spoiler. continua acompanhando. É você. Eu. Vai, Sandro, Pode falar, ué. Eu sei alguns, mas não sei se é. Às Vou vezes falar não só sou de hoje da manhã. Pode dizer que muda amanhã e nós temos que pagar É o processo. Igor Rosa com o Matheus Schwindt. Ui, Mas tem mais pessoas. Vai ter mais duas. Matheus Schmidt é aquele loirinho bonitinho. Aqui que canta, faz assim. É. E fica assim. E vai pra câmera assim, vai. Sim, entendeu? Matheus Schmidt. Lembra vocês aqui. A Isadora vai entrevistar o Matheus Schmidt na Pode vir, RL Matheus, venham. Ó, Vai ser top. legal. Uma dúvida que eu tenho, mudando de assunto, você prefere Capitão América? Brincadeira. Uma coisa que eu sou preocupado é porque Tony Stark. quando Playboy. Homem de Ferro. Quando você está ministrando, você tem que ter a técnica. Por quê?
o desleixo às vezes rouba a unção também, né? Com Por mais que a certeza. gente fala de orgânico e tal, né? O objetivo é ser um mau músico em cima do palco, Uhum. em qualquer lugar. Seja na célula, em qualquer lugar. Como que você consegue adorar, fluir no espírito, sem errar o tom, sem errar a nota? Tem alguma coisa que você consegue até às vezes tem algum ministro de louvor que tá começando? Não, perfeição com certeza você não alcança, não tá em cima do palco, né, e você nunca vai alcançar a perfeição. Eu sei que tem gente muito boa, mas até os melhores Eles eles erram. eles erram, cara. E, assim, o que eu sempre procurei fazer é ver meus referenciais. Então, nesses anos pra cá, quem são eles? Esses que nós falamos e o pastor Luiz. Pastor Luiz ministrando louvor, cara, É, tu pode ver, quando ele pega o microfone para ministrar, ele pode estar sem voz, muda o mas ambiente. a igreja vem. Então ele sempre foi um referencial de como conduzir a igreja. Eu errei muito também, e ainda erro. A gente erra, não tem como. Você erra uma canção. Uma vez o próprio pastor Luiz, vou contar uma coisa que aconteceu, né? O próprio pastor Luiz pediu uma música. Vamos cantar uma música do Espírito. Irmão, Do uma Espírito. música do espírito. Aí eu, tá bom. Vou lembrar uma música aleatória aqui. Em espírito, em verdade. Não, esse espírito não, outro espírito. Aí ele, vamos cantar aquela, eu navegarei. Aí eu falei, poxa, você vê, tanto que é difícil, né? A gente tá ali e se acertar o repertório, você ter a mesma sintonia com a sua liderança, cara. É Não Então, consigo, cê- eu cê não vai tenho le- ousadia de imitar o pastor Aloysio. Vai de novo. Meu Deus do céu. Foi Cê sem vai- querer, mano. Você vai lembrar, Misericórdia. você vai lembrar de um culto que foi a primeira vez que tocaram Ousado Amor, se eu não me engano, Bondade de Bondade de Deus, Deus. Bondade de Deus, né? Bondade de Deus, Que mano. aí você tocou e parou. Acho que tinha acabado a música, ele chegou lá na frente. Continua, continua. Sabe, ó, eu posso resumir em 50 segundos isso daí que aconteceu? O pastor Naor subiu, tava do meu lado. Irmão, continua. Aí o pastor Luiz estava lá de baixo, falou assim, ó. Quando faz isso aqui, o que que você entende, né? Substituição, troca. Troca. Pastor Naor entendeu, mas ele falou pro pastor Naor. Aí o pastor Naor, Igor, troca. Saí da música, foi pra próxima, mano. Pastor Luiz, não, Ele foi lá na frente. assim. não, de novo, de novo. Aí, isso 30 segundos que pra mim pareceu uma eternidade. Ah, Aí o pastor, de novo, Igor, o pastor Luiz pediu o refrão, de novo. Aí eu cantei o refrão aquele dia, você lembra? Foi o refrão. Aí o pastor Luiz falou, não, não, inteira. Mano, eu queria morrer aquele dia. e resumindo, é porque o ambiente estava muito bom, Muita presença, cara. tinha muita presença, a igreja estava indo junto, o pastor Luiz percebeu a unção, tanto que eu acho que ele subiu depois e falou Aí- sobre isso, né? Não, eu tenho um vídeo. Por que que eu tenho um vídeo? Porque a única coisa que ficou gravada na minha vida, aquele dia, foi que ele virou e falou assim, olha, ele é pastor, ele sabe que eu o amo. Desse jeito. Não precisa ficar preocupado, irmãos. Ele sabe que eu amo. Eu falei, graças a Deus. Ainda bem que eu sei que ele me ama. E agora é de púlpito. E, irmãos, quando uma música tiver unção, se precisar de canela 1 hora, Fica. 10 horas, ela não precisa de mudar, fica na música. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, obrigado, entendi. Não, e pensa, a loucura que é você com um beat tocando aqui, não sei nem chama beat Nossa. É o mais. clique. O clique, e aí É. o talkback falando, passou E o pastor Luiz assim na sua passou na frente. hora, você tem que conseguir. Vence o consegue papo. mascar chiclete e andar de bicicleta ao mesmo tempo que Mas- cai, o Igor Rosa Mas é isso que falta hoje em dia, né? Porque é perceber a unção e ficar nela. né? Justamente, eu ia até falar isso, pastor. Eu acho que os jovens, eles acabam esquecendo e colocando de lado a adoração e o louvor. Tem alguma história marcante que você viu algum milagre acontecendo em um momento de louvor? Pra gente falar isso pros jovens mesmo, acho que pra ser um encorajamento. Eu acho que o que falta, assim, tem histórias que eu já vi nesses anos aqui, eu acho que, assim, que eu me lembro de conferências, só de muita presença mesmo, assim, de milagre, de ver milagre, já vi gente sendo curada, o cara bateu a cabeça uma vez numa das nossas conferências, foi até de cura, não sei, bateu a cabeça, tava sangrando, aí oraram lá com ele, o corte sumiu, tipo assim, o cara foi curado mesmo. Cicatrização É, instantânea. Na hora um milagre. Mas uma coisa que eu sinto que falta quando você fala disso daí é ministros. Qual que é a diferença entre cantar e ministrar? Porque o cantor, você encontra ele em qualquer O lugar, cantor mas só quer terminar o repertório e o pronto. ministro, ele decreta a sentença.
Ministro é o que declara, o que vai mudar o ambiente. Com- Eu acho que os jovens, mais como ninguém, sentem essa diferença. De Justamente. quando tem alguém em cima do palco que tá ali, talvez só te passando mais uma canção e todo mundo mesmo recebendo um avivamento, o ambiente sendo transformado, é nítida essa diferença. Com certeza. Então, eu acho que o que tem faltado é essa experiência de ministros mesmo, ministros sendo treinados, ministros que não só cantam, mas que vão conduzir a igreja, né, em adoração e tudo, Eu, levar. eu, eu falo pro pessoal, né? Porque hoje, quando tem os eventos lá de Casias, eu que entro em contato com as Aham. bandas. Aí eu tenho amizade com alguns produtores, eu falo, fala para ele, ele pode até passar o vídeo de abertura, ter o VS dele, mas sabe para ele entender que eu quero como um culto. Um culto para ele ser espontâneo, não preocupar com show, com nada disso, porque a nossa pegada aqui é essa. Essa geração percebe, né? Você percebe que o pastor Aloysio fala disso. Tem músicas que são ungidas, né? É, Você vê, eu até já falei isso pro Igor. Teve um momento, até peguei sobre isso domingo em Garavelo. Teve um momento que eu passei por uma dificuldade muito grande com os meus filhos na UTI. Depois o Miguel teve um diagnóstico de hidrocefalia. Eu falei, o ambiente, né? Vai estar tudo bem, galera. Fiquem em paz. Não é triste muito, não. nós estamos bem saudáveis Todo agora, mundo bem, é alegres, loucura. Tão gigante. bonitos. Graças a E aí, eu lembro que teve uma música que eu me apeguei, que foi a Filha Amada. Rapaz, eu ouvi essa música assim, na verdade, eu já conhecia a música, mas por acaso eu tava andando com uma pressão muito grande de carro e tocou na vinha. E eu chorei assim, eu falei, rapaz, nem sabia que o Igor tinha um som, tá ligado? E eu chorava, eu sabia, daí a música ainda do Bis, Bernardo que fala, né? Acabou na rádio, eu encarnei quase com o pastor Luiz. Não, volta. Daí eu fui, coloquei no YouTube, fiquei ouvindo em loop a música, e Deus falou tanto comigo, que era amado. E aí, ou seja, você percebe a unção no negócio. E às vezes, quando você fez, às vezes você tá lá num momento de dificuldade, você nem para pra pensar, rapaz, eu tô sendo voz na vida de tanta gente que eu nem tô sabendo nesse momento quem tá ouvindo, aonde tá Tipo, ouvindo. se o ministro tiver consciência de que a música dele tem um poder Esses dias gigantesco. que uma lá no Mato Grosso falou, maninho, me ajuda aí com as camisas. Eu falei, não, vou te mandar um contato do amigo meu. Daí passou 10 minutos, ela, é o Igor Rosa? Eu falei, ué, você conhece o Igor Rosa? Olha aí o modelo, tá vendo? Mundialmente desconhecido com o passado, né? Nem tão desconhecido agora, né? Agora não tanto. Não, um dos testemunhos que a gente mais recebe lá na Vinha são pessoas que trabalham como motorista de aplicativo e ficam conectados, né, na Vinha FM e falam que vários passageiros dizem que a viagem tem outra energia, outro ambiente, porque a unção está sendo liberada, né, através da música que você coloca no seu carro. Então, assim, durante a tarde lá na Vinha também tem as palavras, mas, gente, a música ela literalmente faz você lembrar, não só da palavra, mas daquilo que um dia foi promessa, daquilo que você ainda vai viver. E a gente recebe muito testemunho. Rapaz, deu até vontade de ouvir. Tem um violão e não? Tem, Mas é a importância fazer a porque capela. música toca a alma, né? Por isso que até entra a questão. Não é pecado ouvir música secular, mas tem que tomar cuidado, né? Porque o pastor fala sobre isso, é uma verdade, né? Porque tudo aquilo que você ouve e promove satisfação em você é alimento para É você. nada neutro, né? Então, uma música que você fica ouvindo, aquilo gera qualquer tipo de prazer em você, você está se Vocês alimentando. acabaram de comentar, tem música que é evangélica, gospel, mas que você olha e fala, É as que eu ouço lá, o cara. não me traz vida isso aqui. Às vezes não sei se você falou, mano, isso aqui não me trouxe vida, não. Deus me Senti. livre. E tem outras músicas, você já ouve, quem tá falando aqui, que são geracionais. O Davi Silva fala que é música que não tem prazo de validade. A Deus dá lá no única secreto e de- vai embora. Tipo, digno é o cordeiro, Uau. digno É é o o cordeiro de receber. Então você Canta, pega. Isadora. Mas agora, com você! Né? Então são muitas Eu tenho que canções, pegar cara. algumas aulas com o pastor Ah, antes. meu Deus. E O aí? papo tá muito bom, só que a gente precisa encerrar, infelizmente. Bota um lá. É isso. Ah, mas não tem como encerrar sem a gente ouvir, né? Tudo isso que a gente falou. Vamos encerrar com Não. música. Vamos. Se não tiver o violão aí, deixa comigo que eu faço uma capela aqui. Dá uma bateria aqui. Pastor Michel de segunda voz. Eu tenho uma música que eu vou lançar agora. Não, vamos Filho Amado. Filha, Né? é muito boa. Vai lá no meu Instagram, tem um vídeo eu e o Igor tocando essa música. Lembra? Numa chácara. Tem mesmo. Bateu 2 milhões de views. Vai lá que você vai ser terceiro milhão. Eu nem sabia que o senhor cantava, pastor. Não, quem canta é ele, eu só toco. Ah, 2 milhões de views. Ó, pegar o tom, né? Deixa eu ver aqui. Vocês me dão um minuto aqui, 50 segundos?
Se. É Si? Pode ser lá. Se é alto, hein? Lá. Eu quero em Sol, que você mais lá, o Michel alcança. Pode ser tom também. Pode ser Não, lá, eu sei que é o só. Sol. Ed. Eu fiquei sabendo que o Spinetta canta muito bem, mano. É isso mesmo. É mesmo? É, ixi. Ó. És o meu pai. É esse tom. É isso, muito bom. Baixa. Não, pastor, pode só você. Seu filho. Não, vocês têm que cantar, ué. Se não for cantar, eu vou ter que mudar o tom. Vai. É pra Deus, gente. Vou Você me puxar, né? És o meu pai, sou o seu filho, fui atraído por seu grande amor. Estava perdido, mas fui encontrado. Trocou minhas vestes, eu fui perdoado. Vamos, galera, todo mundo. Vamos lá? Mesmo que uma mãe lá embaixo se esqueça do seu filho, Jamais me deixará. jamais me deixarás, pois sei, estás comigo. Todo mundo, mão pra cima. Me chamas de filho amado, sou seu filho amado. Jesus fui encontrado, sou seu filho amado. Me chamas de filho amado. Sou o seu filho amado, Jesus fui encontrado, sou seu filho amado, pra sempre ter. Deixa pro ele. Aleluia. Muito obrigado, pastor Igor Rosa. Obrigado a por essa- vocês, Que galera. isso, foi o melhor programa que eu já fiz até Pra mim hoje. também. Da minha vida nesse podcast foi até. Que foi o primeiro, entendeu? Ei, galera. Obrigado, Michel. Obrigado, Obrigado, gente. Isadora. Uma coisa que a gente não falou. Eu acabei de lembrar do pastor André, que ele fala que não pode esquecer. Pra deixar o seu like, pra você que assistiu até agora, se inscrever no canal, ativa o sininho. Tem favor. episódio novo toda semana? Toda semana a gente vai mudar o dia, talvez, mas você vai ficar sabendo aí pelo Instagram, porque a Paula tá cuidando disso agora. Deixa no comentário. Deixa no comentário as músicas que você quer ver o pastor Igor Rosa cantando na RL com Legacy. Tá chegando, Uau, faltam é poucos verdade. dias. Se você não fez a sua inscrição, lamento, já deve ter esgotado essa altura. Mas tenta aí, pode ser que dê certo. Amém? Deus abençoe. Valeu. Esse foi mais um RL Cast. Cast.